Imagina você, velhinho, lá com 90 anos, olhando para trás e pensando já no fim da sua vida, o que eu teria feito diferente? Talvez você pense em um amor de infância, ou que era só você ter pedido desculpa naquela vez. Você talvez pense em uma profissão que você nunca seguiu, ou numa aventura que nunca embarcou. Tem uma coisa que a gente decidiu não se arrepender quando formos velhinhos. A gente decidiu viajar mais. E para quem está chegando agora no canal, eu sou a Lê, essa é a Duda, e nós contamos um pouco das nossas histórias aqui no nosso canal do YouTube. A gente queria compartilhar com vocês um pouco da nossa história e por que nós decidimos largar o mundo corporativo para rodar o mundo em um motorhome. Viajar sempre foi uma paixão de nós dois e talvez por isso a gente tenha se atraído bastante um pelo outro. Nós dois éramos advogados, trabalhávamos em escritórios de advocacia em São Paulo, quando a gente resolveu largar tudo para morar em um motorhome. Aos 18 anos eu fui morar fora do Brasil. Nessa época eu já tinha iniciado a faculdade de Direito em Porto Alegre, onde eu nasci. E foram 3 anos praticamente morando fora do Brasil, vivendo a vida, aprendendo inglês. Quando eu voltei para o Brasil, isso foi lá por 2007 mais ou menos, eu voltei imediatamente para a faculdade de Direito com o objetivo de concluí-la. E logo na sequência, alguns meses depois, eu já entrei num escritório de advocacia como estagiário. Então, muito novo, né? A gente toma essas decisões. Foram 12 anos trabalhando nesse escritório e nesse meio tempo eu criei o Get Outside, que é um blog de viagens onde eu explorava o lado criativo de fotografia e podia escrever um pouco mais sobre as minhas viagens. Em muitos momentos da minha carreira eu me perguntava se a vida seria isso mesmo, né? Eu trabalharia o que eu trabalhava, com a carga horária puxada de um advogado e aproveitaria o mundo em 30 dias por ano. Não que eu fosse infeliz com a minha carreira, muito pelo contrário, eu gostava muito do trabalho que eu tinha, do escritório e das pessoas que eu conheci, serei eternamente grato a tudo que eu aprendi, as oportunidades que eu tive nessa época. Mas eu queria, no fundo da minha vida, aproveitar mais o mundo e menos o escritório. Por várias vezes, nesses 12 anos, eu quase pedi demissão, porque eu queria realmente viajar por um tempo, explorar um pouco mais, dar um sentido diferente para o meu lado criativo e para a minha profissão. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, onde eu morei por toda a minha vida. Foi lá que eu fiz a faculdade de Direito. E aí, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fui para São Paulo fazer um curso de especialização. E aí eu recebi uma proposta de emprego, tive a oportunidade de ir para lá e me mudei para São Paulo. Eu adorei a cidade, mas eu sentia muita falta do contato que eu tinha com a natureza, da cidade de praia. Mas fui ficando em São Paulo, trabalhei lá durante 5 anos. E nesse meio tempo, quando eu mudei para uma cidade grande e comecei a trabalhar muito, eu comecei a sentir muita falta de estar em contato com a natureza. Foi nesse período que eu fui para a Amazônia, que eu conheci melhor a yoga e acabei entrando nesse mundo. E conheci o Alê no escritório de advocacia, a gente trabalhava no mesmo escritório. Quando eu mudei de escritório, a gente acabou ficando juntos e eu já gostava muito de viajar, mas juntos eu via que eu tinha o mesmo sentimento que ele, de pensar que eu trabalhava 12 horas por dia, dormia 8 e o que eu fazia com o resto do meu tempo. E aí eu percebi que, na verdade, tudo se compra, né? Mas tem umas coisas que não se compram, o tempo não se compra. Então eu trabalharia muitas horas, talvez conseguiria ter uma boa carreira, enfim, uma boa condição financeira, mas eu não teria tempo para viver aquilo que eu queria viver. A verdade é que você só tem uma vida e ela é muito, mas muito breve. A gente se prende desde cedo em faculdade, profissão e toma decisões que nem sempre pensamos a fundo.
Somos jovens demais para tomar decisões importantes e muitas vezes nos vemos presos em um sistema que ou não deixa você ver que a sua vida está passando muito rápido ou que o seu envolvimento é tão grande que você não consegue mais sair. Nós já falamos várias vezes aqui e a gente tem plena consciência de que somos pessoas privilegiadas, que tiveram acesso ao estudo, que tiveram acesso ao mercado de trabalho. Nem todo mundo tem essa oportunidade de escolha no Brasil, que é um país com tanta diferença social. Muitas vezes a gente leva a vida no automático. Acorda, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, repete. E muitas vezes nesse fluxo automático que a gente entra, algumas gratificações vão deixando você cego dentro desse processo todo. É um aumento, é uma promoção, é um projeto novo e por aí vai. E quando você vê, lá se foram 30 anos da sua vida e a notícia dura é que o tempo não volta, a vida não volta mais, o tempo que passou, passou. Existe um trecho do livro Não Há Tempo a Perder, do Amir Klink, que a gente gosta muito. Não existem planos perfeitos nem viagem perfeita, mas há um momento em que você precisa partir. Sou obstinado, meticuloso e posso adiar a partida muitas vezes se ainda não considerar o projeto suficientemente seguro. Isso já aconteceu muitas vezes, mas há quem permaneça viajando no sonho e nunca parte para colocá-lo em prática. É muito triste dar-se conta dos sonhos que encalharam, dos barcos que nunca saíram do quintal. A verdade é que nós arriscamos bastante largando as nossas carreiras, a gente tem plena consciência disso, qualquer escolha que você tiver que tomar na sua vida, você vai estar abrindo mão de alguma coisa, e a gente foi até contra a opinião de pessoas que são muito importantes pra gente. Mas quando vinha esse momento, talvez de incerteza, a gente sempre pensava naquele pensamento, a gente sempre vinha aquele pensamento do que a gente vai ter se arrependido no fim das nossas vidas. E tem uma frase que a gente gosta muito, que é: errar ou falhar é melhor do que se arrepender. E por isso a gente decidiu viver mais o mundo e menos o escritório. Não existe um jeito certo ou errado de se viver a vida, esse é o jeito que a gente escolheu. Cabe a você decidir o que você vai fazer da sua vida no curtíssimo intervalo de tempo entre o seu nascimento e a sua morte. E a verdade é que sempre vai ter alguém para te desencorajar, para dizer que você não é capaz ou para dizer que o seu sonho não faz sentido nenhum. Tiveram várias pessoas que falaram isso pra gente ou que não falaram e que pensaram. O que importa é aquilo que você acredita e que você pensa, porque se você sabe que você é capaz e se você acha que você é capaz, você é plenamente capaz de conseguir atingir e conquistar esse sonho. Como a Lê falou, ninguém precisa viajar o mundo de motorhome para ser feliz, muito pelo contrário, isso é o que faz sentido pra gente. O que a gente está aqui tentando passar para vocês é que o tempo passa rápido e que quando a gente olha para trás, às vezes a gente não usou o nosso tempo para fazer coisas que fazem sentido pra gente. E aí, o que a gente queria saber de vocês? E aí, do que você vai se arrepender quando você for velhinho?